Olá, meus amigos, hoje é segunda-feira, dia 29 de julho, hein? Finalzinho do mês. 29 de julho do ano de 2019, nós estamos iniciando aqui, ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo HD, mais uma edição do programa Espalha Fatos. Espalha Fatos começa bem a semana, esse é o número 75, 75º programa, né, ininterrupto aqui pela TV Guarulhos, canal 3, numa segunda-feira com muitas notícias, né? Uma delas é a prisão aí de 4 suspeitos de terem participado desse roubo bilionário do Aeroporto Internacional de Guarulhos. É uma das coisas que a gente também, só para registrar aqui, não é? É questão da atividade policial. Ilegal. E policial que está indo bem. Mas daqui a pouco eu vou conversar com essa sobre isso. Eu não quero perder a chance nesse momento e a oportunidade de anunciar esse meu grande amigo que está sempre aqui conosco todos os dias, essa pilastra de concreto do jornalismo guarulhense. Não é não? Opa! Sérgio Lessa! Fala, irmão. Tudo bem, meu querido? Como vai, Sérgio? Tudo bem, Você tá bem-vindo bom? mais uma vez aqui ao Espalha Fatos, mais uma vez é uma honra nossa estar aqui ao seu lado. A gente é teimoso, estamos aqui, Todo né, dia. resistindo E eu chego com sempre as no notícias horário, de hein? Guarulhos. Eu O que chego você achou sempre- dessa notícia de terem prendido 4 suspeitos? Mostra que alguma Tem coisa gente tem que ser. mexendo, né? Irmão, entrar num aeroporto, onde os funcionários reclamam que você vai entrar com uma bolsa, com uma marmita, já não deixam? O cara entra Imagina, com um fuzil, com tudo e leva embora. Eu acho, você assistiu essa última parte de La Casa de Papel, não é? Pois é. Olha, realmente eu acho que o pessoal se inspirou naquele roubo milionário também. Milionário não, bilionário, do Banco Nacional da Espanha lá, foi E eu sabe, estava ouvindo pessoal hoje de manhã, irmão, agora há pouco até no carro vindo pra cá, que parece que aquele rapaz que teve funcionário que teve a família sequestrada, Pois a é, história esse é já um não é bem suspeito, assim. né? É um Já não dos é bem assim, a suspeitos. família já não foi sequestrada. É um dos suspeitos. E Então, nós temos, além estranho. dessa notícia, né, só quero registrar, antes da gente anunciar o nosso entrevistado de hoje, anunciar essa atividade do prefeito. O prefeito foi hoje lá No ambulatório da criança? No ambulatório da criança. Teve uma denúncia grave na sexta-feira, a TV Record, mostrando aí 3 médicos que só marcavam o ponto, ficavam fazendo um tempinho e iam trabalhar em clínicas particulares. Lembrando, irmão, que não é toda a categoria de médico, não vamos generalizar. É evidente. Mas é por causa desses 2, 3 que acaba queimando o filme de todo mundo. Aí é culpa do prefeito, culpa da secretária de saúde, enfim. Tem os bons e maus profissionais em todas as profissões, infelizmente. Mas acho que tem que pegar mesmo, irmão. Porque, desde esse governo Guti, que se cobra o horário de entrada e saída do médico. Lembrando que o ponto foi colocado nessa gestão. Então é por isso que não tinha, então é por isso que dá essa briga às vezes. Eu sei que o prefeito está atrás, esteve lá de manhã, eu tenho a impressão até que Abriu sindicância, mudou toda a direção. Mudou Mudou toda a direção. Parece que a diretora lá já tinha algumas paixões políticas. já está demissionária. Não, ela foi transferida. Afastada, Eu acho que pelo tem que dar o direito de defesa para todo mundo, né? Isso é A evidente, pessoa é tem evidente. que ter Mesmo porque para mexer com o seu- funcionalismo, eu não sei de que forma eles são contratados, médicos. É os concurso, médicos são- irmão, é daquele jeito. Você não Então, pode, não é igual na iniciativa privada. manda Passou no embora. concurso, acha que... Tem que abrir sindicância, tem que fazer uma complicado. série de coisas, né? Nessa, Enfim. por favor, apresente o nosso entrevistado. É isso aí, irmão. Bom, já que estamos falando de lei, legalidade, enfim, conosco hoje, agradecer já de antemão a presença aqui do grande presidente da OAB Guarulhos, hoje aí ocupando essa função bastante importante nessa entidade, né, de grande conceito na cidade de Guarulhos, no estado, inclusive no país, doutor Eduardo Ferrari. Obrigado pela presença, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, poder estar aqui na TV Guarulhos, batendo um papo, e é a primeira vez que nós conversamos ao Verdade. vivo, né, e o irmão Remy também. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui para podermos bater um papo e esclarecer alguns pontos aí que forem necessários. Muito bom, Isso aí, excelente. irmão. Então, uma das coisas que a gente quer destacar é a quantidade de advogados existentes em Guarulhos. São mais de 1.000 profissionais, né? Olha, são 6 vezes isso, viu, 6 irmão? vezes? São Imagina. 6.239 advogados e advogadas inscritos em Guarulhos. 6.239 advogados em Guarulhos. É uma classe importante, a classe que pensa,
sabe, tem atividade. Nós temos 2 faculdades de Direito em Guarulhos, não é? Nós temos 6 faculdades hoje, não acredite se quiser, hein? Puxa vida. Mano, 2 quando você estudou, aqui na FIG era 2. Não, eu sou da primeira turma da primeira faculdade de Direito de Guarulhos. Primeira turma, formada em 1971. Faculdades Integradas de Guarulhos. Não era integrada, não era era ainda. Faculdade de Direito de E Guarulhos. como funciona no mercado, doutor? Porque imagina-se que cada ano aí vão jogando mais advogados aí no mercado. Isso é preocupante? Ou... Nem todos exercem a profissão, não é? Mas eu acho que não sei se é preocupante ou não. É preocupante, claro que é, porque na medida em que você coloca simplesmente no mercado sem preocupação de capacitar o profissional, certamente a gente encontra dificuldades. Não é à toa que o exame de ordem ele filtra muita gente. Nem todos que terminam a faculdade concluem e são advogados e advogadas. Enfim, você tem ali uma grande dificuldade realmente em formar e capacitar esses profissionais. A gente sempre ouvia, desculpa Alessa, a gente sempre ouvia falar que, puxa vida, tem advogado aí dirigindo táxi, tem advogado aí no Uber, só que não é só advogado não, a crise que o país vive acaba jogando, não é, o engenheiro, sabe, você se depara de pessoas com curso universitário, psicólogos. Uma coisa que eu ouvi, irmão, que eu li, eu ia também desviados da profissão. Assistindo num programa de TV, que eu achei alarmante não só para a profissão de advogado, mas enfim, de outras. Já existe tecnologia de inteligência artificial que dizem que já existe aí um computador que já 90% dos casos ele já... Vai fazer as petições... Vai chegar um dia que não vai precisar, não vai precisar mais advogado? Vamos ver o doutor falar sobre isso. Muito se discute, né? É bom para falar para o jovem que está querendo formação, né? Para ver se vale a pena. Não se preocupe, você estando atualizado, estando capacitado, estando à frente sempre, né? A advocacia deve sempre estar à frente. Não vai faltar espaço para advogado. Evidente que se você se estagnar, como qualquer outra profissão, a máquina de escrever, quem diria que um dia ela iria acabar? Não é? Verdade. Ela não funcionaria mais. Então, se você ficar estagnado, evidentemente, mas muito pelo contrário, cada vez mais vai se precisar de funções estratégicas desenvolvidas pela advocacia, o que não quer dizer que outras funções, principalmente aquelas que são mecânicas e automáticas, e mesmo aquelas que buscam capacitação e coleta de dados, certamente sofrerão influências, então aquela história manual vai deixar de existir. Então você vai ter ali os robôs automáticos, né, que desenvolvem. A IBM tem o Watson lá, que é fantástico. Né? Enquanto esses robôs não estão pensando, que eu acho que eles não vão ter essa capacidade, porque toda sociedade democrática, toda sociedade civilizada necessita, é primordial a figura do advogado, não é? Mas esse Watson que o doutor citou, que é o tal da inteligência artificial, ele é mais na parte técnica, então, de desenvolvimento de peças, essas coisas, enfim, ou existe uma lógica no direito? Veja, existe já um projeto que já está sendo implementado no Supremo Tribunal Federal, e ele é o chamado Vitor. Então tem o Watson da IBM, e lá é o Vitor, que é o robô que vai funcionar. Ele vai, notadamente, a ideia que eles têm é justamente padronizar algumas decisões, enfim, para o Supremo Tribunal Federal até é possível, né, esse tipo de situação, mas não vai deixar de ter a necessidade do profissional, não é? Porque despachar com um ministro, levar uma ideia, uma tese, tudo isso o robô não vai fazer. Mas enfim, a questão, dinâmico, a questão maior, que é aquela história da burocracia toda, vai ser implementada e vai ser absorvida. E hoje já está contente? Porque eu lembro da época que os processos tinham que ser tudo manuais, e agora hoje você já tem o processo, você pode pesquisar pela internet, sim, né? Você tem direito. Sim. Isso ajudou bastante, tem um grande futuro aí pela frente. Avançou bastante, hoje já se fala até em trabalhos eventuais home office, uma coisa que não se falava no passado, e é possível. Entretanto, há ali uma confusão muito grande, porque nós temos uma torre de Babel em termos de sistemas. Então a Justiça Federal tem um sistema, a Justiça Trabalhista também tem um sistema semelhante, mas é diferente. A Justiça Estadual aqui de São Paulo tem um sistema, e outras justiças no nosso Brasil, que é gigantesco. Cada uma utiliza uma ferramenta de trabalho. E há uma ideia de desenvolver um projeto padrão, que unificaria, que é muito complexo e muito difícil. Hoje, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos um sistema que é um sistema particular, que é da Softplan, que é o ESAGE, e ele funciona muito bem. Eu não utilizo muito a questão trabalhista e pouco utilizo a questão da Justiça Federal. Entretanto, em se tratando da Justiça Estadual, por ser atuante da área criminal,
eu conheço muito bem o sistema e o sistema funciona efetivamente. Olha, eu sou do tempo de Guarulhos que tinham 2 varas, uma criminal e uma civil. Como é que está organizada a justiça em Guarulhos? Olha, a justiça de Guarulhos está, evidentemente, ela está defasada, porque nós temos Continua defasada. Continua, coisa de 20 anos, sem uma atualização efetiva. Então nós temos ali 6 varas criminais, que muito provavelmente não atendem à demanda e sacrifica muito o trabalho dos magistrados e de todos os escreventes, enfim. A demanda é alta, o Guarulhos tem ali quase 1.400.000 habitantes, segundo a estimativa, porque o censo é de 2010 e ali tinha 1.300.000 e alguma coisa, então nós temos aí quase 1,5 milhão de habitantes, então é um número muito grande. Você tem ideia de quantos feitos anuais, por exemplo, no civil e no criminal? Eu falaria aqui, mas eu poderia cometer algum equívoco, eu não saberia dizer, mas os números são altos e as distribuições aqui em Guarulhos só são superadas pelo Fórum João Mendes, para vocês terem uma ideia. Esses 6.000 advogados, eles são atuantes ou formados, ou bacharéis? São advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos. Não necessariamente são atuantes, né, mas enfim, nós temos ali uma referência que poderia até nos dar uma base, que são aqueles, porque dentre todos esses nós temos os inadimplentes, nós temos os suspensos, né? Enfim, nós temos ali aqueles que vieram votar, por exemplo, no último pleito, em torno de 3.600 advogados que vieram e participaram do pleito. E só advoga quem é filiado, quem tem a carteira da ordem. Somente quem é inscrito nos quadros da OAB é que tem a capacidade postulatória de falar de acordo com a Constituição Federal. Doutor Eduardo, e a OAB? O que leva um advogado a querer ser presidente da OAB? Qual é o papel da OAB na sociedade? Qual é o papel do presidente? Queria que o senhor explicasse isso um pouquinho aí para a população. São várias frentes, como dito, são 6.000 inscritos. Né? Isso significa o tamanho que é Guarulhos. É a terceira cidade, a terceira inscrição no estado, ou seja, nós perdemos ali a capital, sem contar a capital, que é o primeiro de todos, mas nós temos lá Santos, nós temos Campinas, Ribeirão Preto e depois Guarulhos. Então nós estamos em terceiro lugar. E estar à frente de uma subseção desse tamanho, necessariamente nos dá a obrigação de fazer aquilo que é previsto no nosso estatuto, que é a defesa incondicional da Constituição Federal e de todos os meios que a ela são atrelados, direitos humanos, atividades sociais, e, enfim, a defesa da classe propriamente dita. Em relação também ao espaço hoje, a gente vê que há 20 anos atrás foi doada uma sede para se construir ali no SECAP, não, um novo fórum. Sim. Ia ter o fórum, depois ninguém falou mais nada e, como o senhor disse, as varas continuam apertadas, Sim. Certo? O prédio continua o mesmo desde que sempre foi. Deve ter uns 30 anos, então, né? Ali ao lado da Santa Casa de Guarulhos. Mas aquilo ali era um terreno baldio. Eu me lembro de uma pedra, uma rocha grande que existia ali. Mas ali era um terreno baldio, era uma intenção. E o fórum funcionava naquela casa, ali na 7 de setembro. 7 de setembro. Exatamente. Então as 2 varas funcionavam. E agora ali na José Maurício. Esse prédio já não passou da hora de ou ser ampliado ou mudar para um novo local? O que deu aquela história do SECAP? Não vai já ser passou. Mais? Veja, o SECAP está lá ainda, não depende diretamente da Ordem dos Advogados do Brasil para fazer a implementação daquilo. Entretanto, como dito no começo da nossa conversa, a era digital, a era da informática mudou, muito provavelmente. Estou falando aqui, mas estou falando por minha conta. O que deveria ser o fórum lá no SECAP, porque a estrutura que tinha planejada ali era um projeto gigantesco, acamparia todos. Entretanto, recentemente houve ali um contrato novo, porque nós temos hoje 8 prédios aqui da Justiça que são instalados. Federal. Sem contar a Justiça Federal, nós estamos falando só de Justiça Estadual, que é a do José Maurício e a Justiça Estadual. Então são 8 prédios, entre família, vara das execuções criminais, execuções fiscais, fazenda fora pública. Ali então fica do tudo pulverizado. Entretanto, foi agora recentemente firmado um contrato, que está para assinar por esses dias, mas já está tudo certo, e ele vai concentrar em um prédio só todas as varas cíveis daqui do município de Guarulhos. Vai ficar ali na José Maurício, vai ficar exclusivamente a área criminal. Até porque tem carceragem pronta. Aí a Justiça do Trabalho tem um prédio que tem instalações melhores do que a instalação da Justiça Estadual. Com a implementação desse novo prédio, aí sim vai dar um equipamento total e pleno que vai ser muito bom
para o jurisdicionado, porque vai estar ali concentrado vara da família, cível, Ajuda execução todo mundo, cível, a própria população e toda a população se concentrando, né? não só advogados, mas também os magistrados, também os representantes do Ministério Público, a Procuradoria vai estar ali tudo concentrado. E vai também para lá 2 ou 3 cartórios eleitorais aqui do centro. E já tem o endereço? Já tem o endereço. Eu não sei de qual é o nome da rua, mas ele fica ali numa travessa da Tiradentes, próximo quem vai para a Alameda Iaiá. No meio do caminho tem um prédio novo que construíram ali e ele já está finalizado para que possa fazer as instalações do Fórum Cível de Guarulhos. É uma excelente notícia, porque imagina, irmão, você precisa se locomover para 8 lugares diferentes, né? E a OAB de Guarulhos tem uma atividade até digna de elogios, não é? Promove seminários. Sim. Os senhores estão aí ativos nesse sentido. Sim, nós temos uma preocupação muito grande com a advocacia de modo geral. E temos também algumas frentes para aquele que está iniciando a carreira da advocacia. Então, por exemplo, toda segunda-feira nós temos a meta de manter uma palestra. Exceção quando hoje, por exemplo, nós temos uma reunião geral mensal para reunir todos que fazem parte das comissões, são 27 comissões, e toda segunda-feira tem sempre uma palestra. Uma palestra, diga-se de passagem, com quórum bom. Onde são realizadas as palestras? Todas na nossa sede, que é na Rua IP, número 201. É, Rua IP. Rua IP. Antigo cartório, né, ali que era naquele prédio preto de granito. É legal. Mas anualmente, eu sei que vocês fazem um circuito jurídico também, tá para acontecer, né? Sim. Na verdade, nós apoiamos o circuito jurídico que é realizado pela FIG e Unimesp. Então serão aí praticamente um mês inteiro, praticamente um mês inteiro, e uma das sedes das palestras será na Ordem dos Advogados do Brasil em Guarulhos, que será no dia 13. Vai ser uma outra também na Câmara, uma na Prefeitura, em uma das secretarias, vai ter também uma dentro de uma penitenciária, enfim, vai ser um circuito elaborado ali capitaneado pela doutora Ossana, que trabalha demais pela educação aqui em Guarulhos. Olha, eu acho difícil o senhor falar alguma coisa no sentido crítico da OAB nacional, não é? Mas eu gostaria de entrar um pouco no plano político. Porque a OAB nacional tá pegando fogo, né, irmão? Como é que a OAB Guarulhos se situa diante das colocações políticas, né? inclusive do nosso presidente nacional? Veja, a gente tem ali sempre que analisar... É o nome dele mesmo? É o doutor Felipe Santa Cruz. Isso, nós temos sempre que analisar a questão de uma forma objetiva. Né? Cada pessoa que está à frente de uma determinada instituição tem o seu lado pessoal. Ideológica. O seu lado pessoal. Né? Entretanto, a Ordem dos Advogados do Brasil, Guarulhos, se alinha à Constituição Federal. Os excessos praticados pelo ser humano, eu até disse isso numa reunião recente, são avaliados e são verificados e eventualmente punidos. Mas a essência que a gente não pode perder é a questão de valorizar e de lutarmos e resistirmos para a mitigação de garantias. E nós não concordamos absolutamente com qualquer tipo de mitigação de garantia. Foram duras as lutas até que viesse a reforma constitucional de 1988, onde o legislador enfrentou uma série de dificuldades depois de ter passado por um período muito complicado. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a OAB em si já é nascedora de uma forma de resistência. Surgiu Primeiro, tem uma história. A OAB tem uma história durante o governo militar, durante a ditadura, né? Sempre se manteve. Mas o que a gente observa hoje, não são poucas as críticas, dizendo a OAB é petista. O que o senhor diz sobre isso? Absolutamente, a OAB é suprapartidária. Não tem... Então, devia ser, pelo menos. E garanto que a nossa postura aqui é dessa forma. É disso que eu digo. Se há, por parte do presidente do Conselho Federal, algo que foge a questão ordem como instituição independente, deve ser apurado. Mas, do contrário, a fala dele, se não distorcida, avaliando de uma forma objetiva, vocês vão ter a conclusão de que ela defende a Constituição Federal. O calor, o coração, extrapola. Aí é o ser humano, aí é a individualidade, aí é a pessoa. Relacionamento. Advogados, juízes e promotores. Como é feito? Como é que o senhor se coloca diante desse vazamento que The Intercept, o site Intercept tem colocado, a Folha de São Paulo, a revista Veja, enfim. O senhor vê esse relacionamento do ex-juiz da Lava Jato, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, com os procuradores da Lava Jato. Como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo que leitura eu faço uma leitura como lamentável. Nenhum profissional... O senhor já conversou com algum juiz aqui em Guarulhos? O juiz chegou assim, doutor, essa sua
essa sua testemunha, se ela não for orientada direito, eu não vou nem ouvir. O senhor já teve algum tipo de conselho nesse sentido? Não, nunca tive. E a proximidade que tem o representante do Ministério Público, da magistratura, frente à ordem, é um pouco diferente. É inadmissível que a relação extrapole. Agora, uma relação natural de despachar uma petição, levar conhecimento, um fato concreto ao magistrado, é totalmente natural. Não é? O que se questiona é o além, é o direcionamento a faça tal coisa, porque senão está fraco. Isso não é admissível num Estado democrático. O senhor estava dizendo que era lamentável todo o ocorrido, o vazamento? Sim. E como é que o vazamento em si também está sendo apurado e vai ser checado. De qualquer forma, verifica-se através não só da Veja, mas através também da Folha de São Paulo, que tem soltado algumas notas, que houve uma relação íntima. E essa relação íntima não é permitida. Ela seria mais permitida do lado assim da promotoria, do Ministério Público? Porque, Não é afinal de permitida. contas, o Ministério Público representa nós, incluindo o senhor, não é? A sociedade. O senhor, pessoalmente, como advogado, representa unilateralmente o seu cliente. Então nós temos de um lado alguém que nos representa, né? Que luta contra a corrupção, que bota político na cadeia, que bota empresário poderoso na cadeia também. Existe uma certa... O senhor não acha um tanto quanto até natural com que uma operação feita por promotores, procuradores e um juiz representem de uma forma, digamos, mais eloquente a sociedade do que representar... Digamos que o Sérgio Moro tivesse agido dessa forma, favorecendo um empresário, favorecendo quem mais? Um político. Eu acho que seria mais grave nesse sentido. Absolutamente. Eu acho que garantia é garantia. Não se pode olhar a partir do momento que nós olhamos, seu cliente. a partir do momento que nós olhamos a coisa dessa forma, com todo respeito, irmão, claro, nós estamos absolutamente equivocados. Porque a Constituição é clara, os poderes são independentes. E o Ministério Público exerce uma função de parte, assim como exerce a advocacia. E tanto quanto o Ministério Público, a advocacia representa a sociedade. Pois é, na minha visão, o senhor representa o seu cliente. Nós temos uma função constitucional. Isso é claro, o senhor é baseado e amparado pela Constituição. O senhor representa o senhor. O promotor público nos representa. Mas ele não pode jamais extrapolar essa representação. Então, ainda o senhor acha que o juiz Sérgio Moro extrapolou? Acredito que sim. Baseado em quê? Se essas informações que estão sendo divulgadas estão trazendo a verdade, e se isso de fato for validado, ele foi além do que ele poderia ter ido. Ele jamais pode direcionar. Quem deve fazer isso é o Ministério Público, que é amparado, que tem ferramentas de trabalho, que representa o Estado também. A sociedade ela é representada não só pelo Ministério Público. A advocacia é, sim, o garante da Constituição Federal. É isenta, é independente. E vejam, nos momentos mais sombrios, quem sempre esteve presente à frente foi a advocacia. Mas não é normal um bate-papo, às vezes extraoficial, do advogado com o juiz? Veja, um bate-papo extraoficial, desde que não interfira na condução do processo. Se interferiu na condução do processo, da mesma forma, está equivocado. O senhor acha que interferiu essa conversa do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, juiz federal de Curitiba, lá, da 12ª, né, vara de Curitiba. 13ª. 13ª. Enfim, o senhor acha que essa conversa dele com promotores influiu nos processos? Veja, a dimensão influiu total... na condenação do presidente Lula, na condenação do ex-presidente da Câmara, como é que... Enfim, desses esse não é o que estão na ponto. prisão. O ponto é, a conversa não poderia ter existido da forma que existiu, segundo está sendo divulgado. Se foi dessa forma... Bom, o senhor tem esse cuidado de dizer, segundo foi divulgado. Se foi feito dessa forma, na minha leitura como advogado criminalista, é nulo. Toda a prova é nula. Isso não quer dizer que, se refeitas as provas, ele vai ser absolvido. Não estou falando de absolvição. Estou falando de garantia constitucional. Porque se as provas são nulas, o processo é nulo. Mas, se o processo é nulo, a condenação é nula. Mas veja, irmão, então o que nós fazemos com o Código de Processo Penal? É evidente, então, tem que ser adotado. Então, o que nós faríamos, por exemplo, com esse dinheiro que foi devolvido pelas empreiteiras? Os cabeças dessas empreiteiras, os seus dirigentes também vão ser soltos, vão para a rua. E o dinheiro que eles devolveram para a justiça confessando o delito? Como é que vai acontecer, doutor? Veja, como é que o senhor imagina? Sempre haverá uma decisão para reconhecer ou não reconhecer algo.
seja para declarar a nulidade, seja para ratificar todo o processado. E a decisão, notadamente, do magistrado, que é o único que pode fazê-la, deverá ser devidamente fundamentada. Assim é a lei, assim é a regra. Custe o que custar, doa A quem regra doer. tem que ser- A tem partir que ser do momento que a gente sacrifica uma coisa para pensar que vai fazer e vai resolver um problema, amanhã esse sacrificado poderá sermos nós. Deixa eu voltar para Guarulhos, irmão, que é um assunto que às vezes a gente vê, principalmente em redes sociais, e principalmente em época de eleição de OAB, acaba sendo ali um Seu jogo- mandato vai até quando? Começou agora, tem Começou, 7 meses. tá- Tem 7 meses. É. Mas enfim, de qualquer maneira, não Uns só 2 anos e meio. na sua eleição, mas em outras passadas, tenta, pelo menos aqui na cidade de Guarulhos, se politizar. Sempre que um sai candidato, fala, esse é do prefeito tal, esse é do grupo político tal. E aí normal, alguns né? advogados acabam participando também do governo. Então a OAB hoje está aparelhada? Imagina, nunca esteve. Existem aqueles que choram pelos cantos e vão continuar chorando pelos cantos. A eleição foi ganha pela Chapa 1, que hoje é a situação atual condutora da Ordem dos Advogados do Brasil, Guarulhos. Quem perdeu, eu espero a próxima eleição, e continua chorando. É simples. Entendi. Não tem absolutamente nada de desafio qualquer um a comprovar qualquer tipo de envolvimento partidário ou mesmo de aparelhamento. Não existe, pelo contrário. Nós não precisamos ficar buscando provar isso. Pelo contrário, se prova de um fato positivo. Fato negativo não se prova, a não ser que apontem e demonstrem. Se demonstrarem, nós vamos mostrar que não existe. Mas existe alguma proibição da pessoa participar de uma chapa, de um grupo, de estar trabalhando? Absolutamente, mas durante a nossa gestão, aquele que vier a participar de qualquer tipo de pleito eleitoral partidário vai automaticamente ser desligado Isso do para nosso, ser do candidato, nosso mas grupo. para atender hoje. Porque, por exemplo, vamos Ah, dar o um exemplo advogado claro. Nós temos hoje, como secretário de Justiça de Guarulhos, Sim. um ex-presidente da OAB. Exato. Isso é uma coisa natural. Natural. Não- E ele não faz parte da ordem. E não faria. Não, mas ele é filiado à ordem. Sim, ele é inscrito Continua na OAB, sendo mas não inscrito faz parte e da pode gestão. advogar, Ele não faz parte da. da Ele tem gestão. limitações para advogar, Também é. estabelecidas em lei. E ele não vai jamais fazer parte da gestão estando ligado a qualquer tipo de órgão público. Mesmo porque os advogados contribuíram para a história política desse país. E se buscaram os advogados é porque confiam no trabalho E o do advogado. É advogado, natural. a profissão- Só não concordamos, de fato, É. com a estada dele em dupla situação. Não. Vai para a política partidária, desliga-se da gestão da OAB, não da OAB. Desliga-se da gestão da OAB, de forma natural e transparente. E depois se desvinculou da prefeitura, o doutor Ayrton costuma dizer que ele é sempre advogado, está momentaneamente emprestado à prefeitura. E é por aí. Ele só não pode advogar, mas participar das atividades e das conversas do OAB nada impede. Veja, ele pode participar como uma pessoa, um membro Como de, um advogado. de uma visita, como um advogado inscrito, mas na gestão ele não deve participar e não participa da nossa gestão. Do grupo do que foi. Dos direcionamentos, da forma de pensar, da forma de agir. A OAB ela é totalmente independente. E que é aquele que se desvinculou da gestão da ordem, que o Trevisan nunca esteve na nossa gestão. Né? Esteve na gestão anterior do doutor Alexandre, e de lá é que ele se desvinculou. A partir dali, nunca mais ele teve, por exemplo, numa reunião de diretoria para discutir assuntos ligados à OAB. Olha, o senhor tem essa Agradecer posição, a eu presença, né? respeito muito também. Agora, a OAB sempre teve um certo partidarismo. Isso é difícil da gente esconder. Mas pessoal, pelo Então, que eu entendi na resposta que ele deu, é uma posição Não, que pessoal. é uma proposta, Mas você usar pelo menos o OAB, teórica, talvez... de que né, sejamos todos de centro. O senhor se considera um homem de esquerda, direita ou centro falando nisso? Hoje eu sou uma pessoa, um advogado, representante da instituição suprapartidária. Eu defendo a Constituição e o Estado Democrático de Direito. A Não OAB tenho A, nem B, nem C. Eu tenho sim OAB. A OAB é uma associação classista? Ou ela, primeiro, ela é uma instituição mais do que isso? Maior do que Muito maior. simplesmente representar? Muito maior, porque nós trabalhamos, inclusive, questões assistencialistas, não assistenciais, assistencialistas. Então nós nos preocupamos com as ações, ligamos muito aos direitos humanos, ligamos muito à defesa das prerrogativas, ligamos muito a garantias que o Estado muitas vezes não atinge e a ordem está lá atingindo todos os voluntários. Por exemplo, a OAB vai à escola. Não sei se vocês conhecem o projeto. Esse projeto leva cidadania em todas as escolas de difícil acesso aqui de Guarulhos, nas regiões mais profundas e mais densas e onde não chega, por exemplo, muitas vezes o Estado.
Tá bom. Agradecer a presença do doutor Eduardo Ferrari, presidente da OAB. As portas estão sempre abertas, doutor, seja bem-vindo. Ele que já é da casa, tem programa aqui na casa, né? É o tipo da conversa que nos interessa muito. Muito bem. Para a gente mostrar ao público de Guarulhos, à sociedade guarulhense, o que nós temos aqui de bom na cidade. E o doutor Eduardo Ferrari é uma dessas pessoas que nos orgulha a todos. Tá certo. Agradecemos bem, e eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar que no próximo dia 23, agora, de agosto, nós vamos estar fazendo o 3º Congresso da Advocacia de Guarulhos. E será um congresso fantástico. Nós estamos aí trabalhando para trazer pessoas de renome nacional. Dia 23 de agosto, a partir das 9 horas, e ocorrerá no Teatro Adamastor. É o congresso, o 3º Congresso da Advocacia de Guarulhos. Dado o recado. Destinado principalmente aos acadêmicos de Direito, já que nós temos quantas faculdades aqui? 6 faculdades. 6 faculdades de Direito em Guarulhos. Estamos bem, não é? Bora, irmão. Ó. Muito obrigado mais uma vez, irmão. Foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente e estar presente aqui contigo. conosco. Amanhã, terça-feira, voltamos aqui sempre ao vivo, ao meio-dia, com mais uma edição do Espalha Fatos. Até lá.